Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso Cá Entre Nós. E hoje o tema é saúde mental das empresas. O que a NR01 muda na gestão dos riscos psicossociais. Empresas saudáveis começam com mentes saudáveis. A saúde mental deixou de ser um assunto restrito aos consultórios e passou a ocupar espaço nas salas de reunião das empresas, porque a ansiedade, o estresse, o esgotamento profissional e outros fatores emocionais têm impactado diretamente na produtividade, o clima organizacional e a qualidade de vida dos trabalhadores. Com as atualizações da NR01, os chamados riscos psicossociais passam a integrar a gestão dos riscos ocupacionais, exigindo das empresas uma atenção maior às condições de trabalho que podem afetar a saúde mental dos colaboradores. O que isso significa na prática? Quais são as responsabilidades das empresas? Como que as startups e organizações inovadoras podem se adaptar a essa realidade? É sobre isso que vamos falar hoje no Cá Entre Nós. O nosso convidado é o Dr. João Antônio Vering. Ele é advogado com ampla atuação nas áreas do direito empresarial e trabalhista, acompanhando de perto as transformações legislativas e os desafios enfrentados pelas organizações modernas. Com experiência na orientação jurídica de empresas e gestores, o Dr. João vem se dedicando ao estudo dos impactos da saúde mental no ambiente corporativo e das novas exigências trazidas pela NR01, que passa a dar maior atenção aos riscos psicossociais dentro das organizações. Sua participação traz uma visão prática e jurídica sobre um tema que afeta as empresas de todos os portes, especialmente startups e negócios que convivem com ambientes de alta pressão, metas e rápidas mudanças. Dr. João, muito obrigado por sua participação, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, tudo em ordem? É um prazer, uma honra estar aqui novamente contigo e com os seus espectadores, né, com o seu público, a quem também cumprimento. Aí realmente é um tema encantador, eu acho encantador. Muita gente está achando um pesadelo, mas realmente a gente vai perceber que não é. É uma necessidade e não é um monstro que todo mundo fala. Ele já existe no nosso meio há séculos. Tá? Agora ele está sendo encarado de uma forma diferente. Legal. Então vamos lá. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui. É claro, para a gente ter um embasamento do que é tudo isso, eu gostaria que o senhor nos dissesse exatamente quais são os riscos psicossociais dentro do ambiente do trabalho que está fortalecendo o porquê dessa NR01, né? Acho que é bem por aí. Bom, vamos lá então. A NR1 ela está intimamente ligada com aquilo que a gente denominava, ou denomina ainda, como assédio moral e assédio sexual, ocorrido dentro do ambiente de trabalho. Então, como é que a gente pode colocar essa inovação? Se é uma pequena inovação que aborda assuntos que já existiam. Então, por exemplo, a NR1 ela traz a necessidade, por lei agora, que as empresas prestem atenção naquilo que acontece em termos de comportamento humano, relação interpessoal dentro do ambiente profissional. Logo, se a gente pega o conceito de assédio moral, que é o que mais acontece, ele acontece em muito mais volume do que o assédio sexual. Tá? Nós temos aí situações em que você tem líderes tratando seus colaborados ou entre os próprios colaborados situações humilhantes, situações vexatórias,
agressões morais, agressões por meio de palavras de baixo calão, que possam configurar algum desconforto para a pessoa. Isso envolve racismo, né? Isso envolve homofobia, envolve, inclusive, uma certa sátira, não é? Um certo escárnio com religião, por exemplo, ou com o aspecto físico da pessoa, de que tipo de roupa ela veste, se ela é mais obesa, menos obesa, muito magra, né? Apelidos que são perigosíssimos, né? Tudo isso, Nelson, tinha uma visão fora da psicologia corporativa, entendeu? Só era questionado quando o dano já estava feito. Não existia, rarissimamente você encontrar uma coisa preventiva, algum programa, algum projeto preventivo. Então, quando alguém se sentia assediado, sexual ou moralmente, aí é que o RH ou algum departamento jurídico, etc., tomava alguma providência. A NR1 veio, tá? A NR1 veio, qual é a mudança que ela traz? Como eu já disse, tudo isso já existia. Ela traz o seguinte, ela traz a necessidade da empresa implementar um programa, porque o projeto é uma coisa. Você começa o projeto e ele se transforma num programa, que é um programa sem fim. Ele tem que começar agora. Já tinha que ter começado em 2024, 2025 no máximo. Porque agora ele começa a valer com peso de sanção. Quem não cumprir vai sofrer lei. Vai sofrer multa, perdão. Então, assim, agora, além de fazer um mapeamento dos seus colaboradores e líderes, a empresa precisa levantar um relatório individual, mostrando qual é a característica de cada um e do grupo, e passar isso para um profissional, que é justamente esse campo em que eu entro, para poder fazer a comunicação daquilo que a empresa, a instituição, pretende fazer em termos de prevenção, de evitar os danos, de evitar o conflito, de realmente observar qual é o tipo de liderança que é exercida e qual é o tipo de colaboração que se dá entre os indivíduos. Essa é a diferença. Legal, doutor. É muito interessante. Eu acho que isso vem regulamentar o que já era, o que já acontecia, então o pessoal está tendo agora uma maneira de fazer uma proteção aos colaboradores quanto a isso, para que fique menos agressivo. Quando falamos em saúde mental no trabalho, quais são os principais fatores que podem gerar o adoecimento dos colaboradores? Olha, nós temos o seguinte aí. Vou lhe dar alguns exemplos práticos para que o pessoal que está nos escutando, cá entre nós, perceba quais são os sintomas. É muito comum que você venha a observar, você, por exemplo, dirigente, você gestor, você líder, você começa a perceber que a sua equipe já não rende o que rendia. O contato humano entre eles no ambiente de trabalho, Nelson, ele começa a decair. Você vê um tratamento mais afastado, mais frio. E não é uma coisa que você, não é um comportamento que você vai dizer assim, não, ele é puramente profissional. Não. Porque o comportamento profissional, ele deve ser adulto, mas ele não proíbe que você dê risada no ambiente de trabalho, que você tenha uma piadinha, uma diversão, sem humilhar ninguém. Mas você começa a perceber que a produtividade cai porque a colaboração está quebrada. As pessoas não estão mais falando. E isso se dá principalmente por quê? Porque começam alguns sinais começam a aparecer. Então, você tem ali, por exemplo, o happy hour, quase ninguém mais vai. Aquele almoço conjunto entre 4, 5 pessoas da equipe, não se dá mais. Ou se dá com 2 pessoas. O pedido de colaboração, ele cai também, ele começa a escassear. As pessoas começam a, em vez de fazer um projeto conjunto, fazer um projeto individual. Não, eu prefiro fazer eu mesmo. Pode deixar que eu dou conta. Então, você já começa a notar como líder que o ambiente está viciado. O ambiente está contaminado, e isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a postura do líder em relação a reclamações. Ele simplesmente não toma atitude. O sujeito vai lá e fala, olha, estão me chamando disso, estão me tratando mal por causa daquilo,
eu tenho uma sobrecarga isso é muito comum, né? Muito comum, que é o excesso de trabalho. Então, o cara trabalha 12, 14 horas por dia, se mata, não é reconhecido e também não é preciso trabalhar tanto. É melhor se organizar e evitar, né, que exista isso, tá certo? Ou então ele começa a perceber que existe aquilo que a gente chama de quietly cut, ou seja, corte silencioso. À medida em que o líder começa a não dar tarefas para o cara, é o contrário. Então, ele começa a distribuir tarefas para os outros, mas para aquele indivíduo, não. E ele continua ganhando o salário dele. Só que é uma situação vexatória, porque todo mundo está vendo que ele não é requisitado. Logo, a imagem que passa é o quê? Que ele não serve para nada. Entendeu? Então, assim, são coisas bem claras. São coisas bem claras. Doutor, as startups, elas costumam trabalhar em ambientes de grande pressão e de alta exigência, né? Trabalha-se muito mais, inclusive, por conta que são poucos, estão começando, são poucas pessoas, de repente, envolvidas para fazer todo o trabalho. Quais são os principais desafios desse setor em relação aos riscos psicossociais? Nelson, eu diria o seguinte: a gente tem prós e contras, como em tudo na vida. Então, a gente vai encontrar o quê? A favor das startups está uma situação muito melhor em termos de a falta do preconceito que as pessoas mais velhas, porque normalmente as startups estão ligadas a universidades, a ambientes com pessoas mais jovens, que estão ingressando no mercado de trabalho. Essas pessoas, esse público, né, ele tem muito menos preconceito, por exemplo, quando você diz o seguinte: o sujeito está fazendo uma terapia, porque a gente bem sabe, né? Aqui a gente bate de geração, que uma boa parte dos 50 a mais acha que terapia é coisa de louco ou de idiota. Para que eu vou fazer terapia? Isso não serve para nada. Esse pessoal mais jovem, não. Eles já estão crescendo, estão crescendo num ambiente em que terapia é uma coisa normal e bem-vinda. Tá certo? Então, João, o que isso tem a ver? Tem a ver, por quê? Porque a NR1 traz termos e exigências extremamente conexas com terapias, com relação humana, com comportamento humano, não permitindo que haja o assédio, não permitindo que haja humilhação, ou prevenindo isso. Então, é um público muito mais fácil de se adequar à NR1, tem muito menos resistência, eles estão muito mais antenados em relação a isso, entendeu? Muito mais antenados. Agora, temos aí também a outra parte. Qual seria? É a parte de que eles têm menos experiência no ambiente de trabalho. E, realmente, eles sofrem muito mais pressão do que quem já está dentro de uma empresa sedimentada, né? Porque eles estão começando. Então, eles têm que provar que aquilo dá certo todo dia, praticamente. Meu projeto da minha startup, ela é válida, vale a pena investir, ela vai crescer. Então, você imagina a possibilidade de assédios, de conflitos que você pode ter nessa cobrança, que vai desde o excesso de trabalho até a frustração. Você já imaginou um líder de startup, a possibilidade que ele tem de chegar para um colaborador e falar assim: você é burro, você não está entendendo o que está acontecendo, você não é capaz de compreender o que eu estou falando? Porque o projeto, por exemplo, deu errado. Alguma coisa deu errado. Então, você tem os prós e os contras aí. Mas eu acho que esse público de startup, ele tem muito mais prós do que contras. Muito mais prós. As médias e grandes empresas também precisam se adequar a essa exigência da NR01? Não tenha dúvida. Existe uma ilusão. Foi criada uma ilusão pelas empresas pequenas e médias de que a fiscalização só vai atrás de grandes multas, porque isso gera mais arrecadação para o Estado. Entendi. Então, assim, a gente que tem 10 funcionários, tem 10 colaboradores, 10 empregados, 15, né? Eu acho que até 100 empregados está tudo liberado. Eles só vão atrás de multinacional ou grandes redes, porque, por exemplo, nós tivemos aí, recentemente,
uma rede de supermercados atacadistas que foi multada em nada mais do que R$500 mil por causa de uma pessoa. Só que tinham tantas falhas em relação a ela que foi acumulando multas de 100 mil, 100 mil, 100 mil, bateu em 500 mil. Entendeu? Agora, então criou essa falsa ilusão de que pequenas e médias empresas não vão ser fiscalizadas. Rapaz, eu trabalhei, Nelson, na Receita Federal por 3 anos na área de auditoria fiscal. Tá. Então, você tem 2 tipos de fiscais para tudo, 2 tipos. É o fiscal que pega multinacional, e ele é preparado para isso, e você tem o fiscal que a gente chama de varejo, que ele pega pequenas e médias por região. Então, ele mapeia um bairro, pega pequenas e médias e manda ver. É uma fiscalização de meio-dia, no máximo um dia. No outro dia, outra empresa. No outro dia, outra empresa. O que ele faz? Ele gera volume. Porque ele já está muito bem instruído de como a pequena empresa funciona. E ela é muito mais fácil de fiscalizar do que uma multinacional. Então, eu posso gerar uma multa de 100 mil numa empresa, de 50 na outra, de 30 na outra, de 100 na outra, de 50 na... Eu vou fechar, talvez, com mais resultado do que multar uma multinacional. Mesmo porque na multinacional você vai te levar um tempo danado para fazer todas as pesquisas, todas as investigações. Vai. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Doutor, de que forma a empresa pode identificar que seu ambiente de trabalho apresenta esses riscos à saúde mental dos colaboradores? Bom, o ideal é que ela comece o projeto fazendo um mapeamento, né, dos seus colaboradores e líderes, para que ela possa perceber, dentro do perfil individual de cada um, quais são as características. Essa liderança, ela é tóxica? Quanto ela é tóxica? Ela é colaborativa? Ela dá iniciativa? Ela é uma liderança que faz o reconhecimento das qualidades dos seus colaboradores? Ela tem que medir também qual é o nível de entrosamento entre os colaboradores. Existe um instrumento, Nelson, muito precioso, que eu uso dentro das minhas palestras e orientações, que chama-se PAC, Pai Adulto Criança. Tá? É da análise transacional de Eric Berne. Eu vou te dar 2 exemplos bem fáceis. Tá. Você tem 2 perfis, 3 perfis, pai, adulto, criança. No ambiente de trabalho, quando você encontra um funcionário, um colaborador, que fala assim, por favor, eu estou tão desesperado, desesperada, eu não sei como eu vou fazer com isso, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso é uma criança pedindo ajuda para um adulto ou para um pai. Isso não é desejável no ambiente de trabalho. É um tipo de chantagem emocional. Você tem, por outro lado, um líder ou um colaborador que chega para o colega e fala o seguinte, não, eu quero isso, eu quero agora. E ai de você se você não fizer. Você vai arcar com as consequências. Vou transformar sua vida no inferno. Pronto. Você tem aí o quê? Um pai opressor. Tudo isso vem do quê? Da psicanálise. Por isso que eu fui fazer psicanálise. Hoje eu sou psicanalista desde 2021. Para poder entender como é que funciona isso. E também não é desejável o pai. É desejável o quê? Adulto. Você conversa com as pessoas como um adulto. Você tem que pedir um favor, você chega e fala o quê? Olha, eu estou passando
com uma dificuldade aqui porque eu estou meio sobrecarregado. Será que você poderia me dar uma ajuda nisso aqui? E a pessoa tem que estar pronta para escutar um não. Não, eu também estou na mesma situação, não vou poder te ajudar. Essa é uma relação entre adultos. É isso que se pede dentro de um ambiente profissional. Bem entendido, legal. Tá? Quais podem ser as consequências jurídicas para essas empresas que ignorarem esses riscos, doutor? Bom, a gente começa pelo seguinte. É muito fácil hoje para um fiscal do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que vai fazer essas fiscalizações, detectar dentro do ambiente que não está sendo tomado providências efetivas para que se previna esses atritos, esses conflitos que não devem existir. Tá? É muito fácil você detectar isso, até porque esses colaboradores vão ser entrevistados e dentro da entrevista você tem perguntas que trazem a situação à tona. E existe o sigilo entre fiscal e colaborador. Então, ele não é obrigado a falar para o empregador, o empresário, ele não é obrigado a falar de onde veio a informação. Ele tem informação, tem prova e acabou. E aí ele simplesmente vai para cima e multa. Tá? Então, assim, juridicamente falando, é um desastre. Além do que, tem mais uma coisa. Vamos supor que ele tenha um aumento, e é natural que tenha, isso vai existir, dos processos trabalhistas contra a empresa por assédio moral. Porque ele vai começar a entender que aquela situação que ele achava normal não é normal. Não é normal, tá certo. Aquela humilhação que ele passava não pode existir. Se ele for dispensado por isso, ele vai para a Justiça do Trabalho. E o que ele vai... Pensa bem comigo, Nelson. Bem cá entre nós isso, hein? Imagina se ele simplesmente anexa ao processo dele a multa que a empresa sofreu por não cumprir a NR1. Quais são as probabilidades dele ganhar esse processo, meu amigo? Nenhuma. É reincidente. A empresa está ferrada. Se ela não provar, a empresa está frita. Se ela não provar que ela tomou providências para prevenir essa situação, ou deixou de praticar, o cara vai levar uma bolada na Justiça do Trabalho, Nelson. Já tem ali como se diz, uma prova de que ele já era causador disso, né? É isso aí. Doutor, qual que é o papel das lideranças e dos gestores na prevenção do estresse, da ansiedade e do esgotamento profissional de seus colaboradores? Eu acho que a primeira providência a se tomar é exercer o que nós chamamos de escuta ativa. Escuta ativa. Ou seja, não é perguntar para o sujeito o que está acontecendo e ficar pensando no que vai comprar para o jantar, porque a reunião de daqui a 1 hora. Não, escuta o que ele tem para falar. Primeira coisa. Saber ouvir, né? Saber ouvir. Isso aí, exatamente isso. Saiba ouvir. À medida que você, líder, escuta, tome providências. Que providências? Comece a investir na qualidade do seu ambiente de trabalho, no sentido do quê? Você é líder, amigo. Levanta da tua cadeira, passa nos setores e fala assim, pessoal, vamos tomar uma água? Não, mas eu estou no meio do... Beleza, então, te dou 5 minutos, hein? Vamos levantar para tomar uma água, que todo mundo sabe que é saudável, pelo menos de 1h30 a 2 horas no máximo, levantar para tomar um cafezinho, levantar para tomar uma água, se hidratar. Isso só faz bem para a saúde e o quê? Baixa a tensão, baixa o estresse, tá certo? Saber elogiar. Nós temos essa mania cretina, que eu posso dizer cretina, de saber criticar. O que é ruim, todo mundo tem boca para falar. Rarissimamente alguém tem boca para falar, poxa, bom trabalho. Olha, ficou ótimo esse relatório. Né? Parece que a pessoa está se diminuindo, né? Tem medo de elogiar. Não pode, tem que reconhecer. Muitas vezes a pessoa está fazendo um trabalho muito bem feito, não é nem pensando no dinheiro que ela vai ganhar, é na satisfação que ela tem de fazer aquele trabalho. E ela quer ver aquilo reconhecido. Né? Todos esses fatores vão diminuindo
atenção dentro do ambiente de trabalho e a pessoa passa a ter gosto de ir para o ambiente de trabalho. Ela vai dirigindo sabendo que ela vai para um lugar que não interessa a atividade dela. Ela vai ser bem tratada, entendeu? Não é para ela chegar em casa achando que ela saiu de um campo de guerra, entendeu? Não pode ser uma trincheira. Tua casa não é uma trincheira. É para você chegar nela tão feliz quanto você está nela, entendeu? Esse tipo de providência, isso ajuda muito a você evitar conflitos entre as pessoas. Outra coisa, nunca chamar a atenção de um colaborador na frente dos outros. Nunca. Essas conversas são particulares. Tá certo? Os elogios podem ser coletivos, podem ser na frente dos outros. As críticas, jamais. Tá? O respeito é fundamental para isso. Legal. Existe, assim, um equilíbrio possível entre a produtividade, resultados e bem-estar dos colaboradores? Existe, não tenha nem dúvida. Eu diria que é um ciclo virtuoso, né, que a gente fala. Tá. É um ciclo virtuoso. Uma coisa alimenta a outra. Então, como a gente estava conversando agora, na medida em que o sujeito se sente satisfeito com o que ele está fazendo e aquilo é reconhecido, inclusive, é bom que se diga também, desmistificar uma coisa. Puxa vida, João, então quando o meu colaborador errar, falhar, e eu vou lá, falo uma vez, falo duas, eu sempre tenho que falar com ele assim, olha quem errou, mas não tem nada demais, tá? Você quer um chocolate? Não, não é isso, entendeu? Mas saber dar uma bronca é uma arte. É uma arte. Olha, confio no teu trabalho, eu confio no teu trabalho, mas isso aqui está equivocado, isso aqui não está certo. Então, na medida em que você vai dando esse tratamento, que é um tratamento humano, Nelson, não é nem bajular a pessoa, que é horrível, e também não é humilhar a pessoa. Então, existe equilíbrio. Porque quando você trata bem uma pessoa, você tem condição de chegar para ela de forma educada e falar, preciso que você aumente sua produtividade. Está acontecendo alguma coisa na tua vida? Você quer conversar? Quer conversar comigo? Quer conversar com o nosso consultor? Esse trabalho a gente desenvolve também. De fazer visita periódica nas empresas para saber, tudo bem essa quinzena, pessoal? Alguém quer conversar? Eu quero. Porque, às vezes, Nelson, muitas vezes, o colaborador ele não quer abrir uma particularidade dele para alguém do trabalho. Sim. Mas ele abre para o consultor. E aí a gente tem condição de chegar no líder dele e falar, olha, não posso te falar o que a gente conversou, mas eu posso te indicar algumas providências para você tomar. É muito bom. Então, são aspectos ótimos que a NR1 está trazendo aí para a gente. Que bacana, isso é muito bom. Doutor João, cá entre nós, na sua opinião, as empresas brasileiras estão realmente preparadas para colocar a saúde mental dos colaboradores no mesmo nível de importância dos resultados e da produtividade? Não. Nelson, eu já tive aqui, essa é a terceira ocasião que eu estou aqui contigo. E, entre outras características que a gente tem em comum, é o otimismo. Nós somos pessoas otimistas. Mas nenhum de nós também vive só com a cabeça no chão, sem a cabeça no céu, sem ter os pés no chão. Então, assim, somos otimistas, mas somos realistas. Eu acredito que a NR1 veio para melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida humana. Mas eu tenho que ser sincero contigo. Isso nunca foi tratado assim. Eu conheço 2 ou 3 empresas multinacionais que tinham um departamento que cuidava disso. Tá? Por questão de não ter licença para mencionar o nome, eu não posso. Mas uma é suíça, a outra é francesa e uma outra é holandesa. São 3 que eu conheço que já tem programas sobre isso há mais de 10 anos. O resto do pessoal, a maioria, Nelson, nem sabe o que é para tratar. Tem gente que liga desesperada, João, o que eu tenho que ver? Você tem que ver comportamento humano. Mas isso não é coisa para o psicólogo, para uma terapia? Não, não é. Isso é quando for assunto dele, com a família dele, particular dele, um trauma dele, Mas aquilo que o ambiente de trabalho está causando para ele é problema da empresa, cara. Então, tem que saber onde é que você está mexendo. Será que aquelas 2 pessoas que estão brigando o tempo inteiro não tem condição delas terem um ambiente melhor? Eu tenho certeza que tem. Então,
tenho certeza que para o futuro a coisa vai bem, mas no momento, Nelson, a grande verdade é que as empresas e os seus dirigentes vão aprender esse processo, né? Vão compreender esse projeto, o projeto desse processo, na medida em que ele está andando. Sabe? É que nem aprender a dirigir. Você nunca viu o carro, você vai aprendendo daquele jeito, engasga, breca, o carro morre, até você desenvolver uma velocidade padrão, um comportamento automático, né? Não frio, mas uma reação àquilo que você está vendo dentro da empresa. Mas, realmente, no momento, essa pergunta é fantástica, porque, não, ó, eu vou ler a NR1 e a gente vai implementar. Não funciona assim, não. Isso Essa adequação acho que tem que ser para e passo, né? E com orientação, no caso aí, como a gente sempre, nós sabemos que o senhor trabalha com isso, ter a assessoria de um profissional para que torne isso de uma maneira natural e não as duras penas, né? Sofrendo um processo e por desconhecimento daquilo que é normal hoje em dia. Hoje em dia e sempre, mas é que agora está mais evidenciado por um monte de situações diferentes no mundo que nós vivemos. Mas legal. Doutor João, eu vou pedir para o senhor eu vou colocar primeiro aqui os seus contatos, para quem queira bater o papo com o senhor direto, contratá-lo, trocar uma ideia, já ligar direto para o senhor. E vou pedir para o senhor que, por gentileza, deixe uma mensagem aí para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores que estão neste momento aqui conosco. Por favor. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar, Nelson, primeiro, agradecer profundamente pelo convite, que é sempre fantástico aqui. Sempre são perguntas muito bem elaboradas e que levam o conhecimento necessário ao seu público e, na verdade, a todas as pessoas. Claro. Veja, uma coisa, a mensagem que eu deixo é bem prática. O que está acontecendo, o que eu mais estou vendo desde esse ano, que eu estou tratando especificamente, exclusivamente, de NR1, é que as pessoas estão achando, a maioria está achando, a imensa maioria está achando, que é só fazer relatório de perfil e ter mapeamento de grupo. E o papel está lá e você prova para o fiscal que está tudo bem. Isso é pelo menos um terço do trabalho. Porque aí você vai ter que fazer o quê? Comunicação. Esse é o ponto-chave. Comunicar. Saber estabelecer comunicação entre o líder e o colaborador, entre os colaboradores, entre o que a empresa deseja do líder e o que ela deseja do colaborador. E isso a gente faz com maestria. Então, assim, João, você está fazendo propaganda. Eu falei, não, seguinte, não quer contratar outra empresa, outro consultor, fica à vontade. Só que você que está lidando com o NR1, não interessa o tamanho da tua empresa. Você precisa saber comunicar. E isso é através de palestra, porque não dá para você pegar funcionário por funcionário e ler uma cartilha para ele. E isso se dá através de palestra. Tornando o ambiente um ambiente de não caça às bruxas. Agora que eu sei como funciona, eu vou processar. Agora que eu sei como funciona, eu sei como manipular meu colaborador. Não é nada disso. A visão é o seguinte, a partir de agora, vamos ter um ambiente muito melhor para todo mundo. Dirigente, líder e colaborador. Muito mais saudável. Muito mais saudável, e o cerne disso, o coração disso, é a comunicação. Seja por palestra virtual, seja por palestra presencial. Invista nas palestras. Legal, professor. Bom, doutor João, muito obrigado aí por compartilhar conosco um tema tão atual e necessário. Sua participação nos ajudou a compreender que cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho não é apenas uma questão legal, mas também de responsabilidade humana e sustentabilidade das organizações. Isso é muito importante. Que esta conversa possa contribuir aí para ambientes profissionais mais saudáveis, relações de trabalho
mais equilibradas e empresas cada vez mais conscientes do seu papel na vida das pessoas. Foi uma grande satisfação recebê-lo aqui no Cá Entre Nós. Muito obrigado aí por sua participação. Eu quero também agradecer aos nossos seguidores que sempre estão aí nos acompanhando nas redes sociais, que também constantemente estão enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas aqui, como foi essa, uma sugestão de um seguidor, e obviamente nós somos atrás do Dr. João, que é especialista na área, né? E lembrando que se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para a gente. E se esse conteúdo fez sentido para você, divulgue-o nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.